Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Graças ao Senhor por poder continuar dando a palavra dele e discernir espiritualmente. Graças ao Senhor pelo Espírito vivo. E hoje eu vou colocar muito essa questão do Espírito, porque sem Cristo, sem Yeshua, nada podemos fazer. Já foi dito por ele. E eu vou ler aqui Ezequiel, eu vou explorar bastante de Ezequiel hoje, capítulo 37. Por enquanto eu vou ler apenas um versos. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Para dizer que, por isso o título, o mundo e o vale de ossos secos, estão muito alinhados. Posso até dizer com a compreensão que trata-se de uma única coisa. E se você estiver assistindo esse canal, se você estiver assistindo esse vídeo e não assistiu os outros, se estiver aqui pela primeira vez, que o Senhor edifique a vida de vocês e que fique claro que todos os vídeos do canal são vídeos que são palavras discernidas espiritualmente, onde é mais explorado o Evangelho que se manifesta o poder de Deus, dado ao ministério do apóstolo Paulo. E muito também foi dito através de Pedro renovado, nas cartas dele, e a João. E se vocês tiverem interesse de serem ministrados no Espírito Santo, então sejam bem-vindos. Continue, assista os outros canais, porque é sempre um direcionamento, palavras enriquecedoras. Aproveite para se inscrever, para você ser notificado. E garanto que o Espírito se sentirá grato. Amém? Então, eu vou fazer uma ilustração. Aí depois, ao decorrer do vídeo, vocês vão entender direitinho, colocando todas as mensagens aqui. Considere essa ilustração como algo que vai te edificar. Porque na própria palavra do Senhor tem uma parábola, mas é algo real no mundo espiritual, que fala do rico e Lázaro. É interessante que o rico não se dá um nome, porque representa todos os ricos, não só necessariamente no que diz respeito à condição material, mas aqueles que se dizem ricos por conhecimentos, por várias coisas. Aí depois, passando por um plano espiritual, diz que o rico morre, depois Lázaro morre, e o destino do rico é ali num ambiente quente, e ele pede que Abraão permitisse que Lázaro fosse até lá, para nem que fosse molhar com uma gotinha de água os lábios dele. Por quê? Porque mostrava alguém sedento. Sedento do quê? Daquilo que edifica, que é o assunto do vídeo hoje. Se cair, eu vou fazendo outro, vocês vão acompanhando. Porque o armazenamento está cheio e eu não posso me desfazer de algumas coisas. E também o aparelhinho aqui é abençoado. Vídeos caseiros, mas é para a graça do Senhor, para a glória dele. Então, ali percebe-se que esse rico está sedento, mas ele já passou por um plano espiritual, não tem mais jeito. É essa mensagem espiritual que a palavra passa. Já Lázaro está em outro ambiente, está no seio de Abraão. Está ao lado do Pai na fé, porque a salvação é pela fé, não é por obras de autojustificação. Quando somos renovados,
compreendendo tudo que fora dado ao ministério do apóstolo Paulo, compreendemos toda a palavra do Senhor, tendo a mente de Yeshua, como diz em 1 Coríntios capítulo 2, para discernir todas as coisas. Então entendemos que a palavra ela é perfeita e ela se alinha na interpretação. E esse clamor que ele faz, aí ele pede para que alguém venha a esse plano para avisar. É rica em detalhe. Ela tá assim, bem, é uma palavra bem clara. Que o sentido é desperte. Acabei de ler aqui no versos 4. Para que ouçam a palavra do Senhor. Então, se viesse alguém no plano espiritual para atentar os vivos aqui, os vivos, entre aspas, porque podem estar mortos, que diz respeito à vida espiritual. Então, essa era a preocupação daquele homem que, enquanto na terra, era rico. Mas faltou muito para que, de fato, ele se tornasse rico no plano espiritual. Já Lázaro era uma pessoa que passou por várias dificuldades, mas não negou a fé. E eu estou falando disso porque, fazendo uma ilustração, imagine se um rico no seu carro, muito confortante, de muito conforto, com revestes, roupas finíssimas, caríssimas, com fragrância maravilhosa, e essa pessoa passa e vê alguém em uma condição de rua que não necessariamente está ali por conta de um vício ou coisa do tipo, mas foi totalmente desprendido ou vendo outras pessoas mais humildes, desapegadas e que estão mais preocupadas com o reino. Essa pessoa, ela tende a considerar que a condição dela está melhor por conta das condições materiais. Se não for uma pessoa evoluída, certamente ela verá desta maneira. Já na mente daquele que é liberto, na mente daquele que está no outro sentido de vida, sente um pesar, porque sabe que há muitas coisas que prendem as pessoas, dificultando que elas sejam transformadas, renovadas, vá para a palavra do Senhor, tenham a palavra do Senhor como verdadeira e útil, fundamental para um prosseguimento de vida, de fé. Então essa ilustração ela faz todo sentido com o caso de Lázaro e o rico, porque nisso estou aqui colocando o porquê do título, o mundo e o vale de ossos secos. Vou continuar lendo. Então que vocês sejam agraciados, enriquecidos pela palavra do Senhor, para a glória dele, graças ao que ele nos dá, que é esse tempo em graça, que é de poder correr para a palavra dele e não correr o risco de descansarmos essa matéria numa condição de rico, mas sem nenhuma justificação, porque a nossa justificação está no Filho, como diz Romanos 6. Verso 5. Assim diz o soberano Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. A condição de ter vida é ter o espírito vivo em nós. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. É o caso lá desde Gênesis. O Senhor soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. E esse fôlego de vida, o Espírito, o Senhor nos emprestou, então ele retornará ao Todo-Poderoso, porque pertence a ele. Ali no Vale de Ossos Secos, Ezequiel é levado pelo Espírito a essa visão gloriosa. E veja que inicia ali, o Senhor fala para ele profetizar, inicia ali todo um reboliço
para que os órgãos voltassem à vitalidade, voltassem a esses ossos que estão secos. Mas o único meio desse corpo ter vida era ter o Espírito. E o Senhor fala, porém, um Espírito em vocês. Aqui verso 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A condição de quem vive sem o espírito apagado, são pessoas que não têm prazer na palavra do Senhor, em tudo que é voltado para o Criador, porque Ele está em tudo. Mas até a gente entender isso, precisamos iniciar uma corrida para conhecê-lo. E aqui já tem um convite, como eu li no versos 4. Ouçam a palavra do Senhor. A partir daí, já se inicia um conhecimento sobre Deus, sobre a criação, sobre palavras extraordinárias que demonstrou Ele operante na vida daqueles que estão aqui escritos na palavra do Senhor. E também do manifestar dele na vida daqueles que eram os desobedientes. E por que que o Senhor não faz coisas assim aos nossos olhos, não abre os nossos olhos para que possamos contemplar além do que vemos? Porque foi enviado o Filho e ele morreu, ele ressuscitou, e após isso foi enviado o Espírito. O Senhor nos enviou o Espírito a toda carne para que possamos ser convencidos da existência do Criador, para que, deste modo, sejamos alinhados como reverenciá-lo, como adorá-lo, porque de modo perfeito está tudo escrito. Daí então você vai ter encontro com várias palavras que vão te edificar. E eu vou ler aqui Apocalipse, a carta enviada à igreja de Sardes, Apocalipse 3, que diz: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Aqui entra a questão do mundo e do vale de ossos secos. As pessoas aparentemente estão vivas, aparentemente demonstram que têm uma certa espiritualidade, porque são diversos caminhos que as pessoas percorrem para se ter conhecimento da espiritualidade. E ele conhece as obras e tem fama de que está rico, mas está morto. Poderia dizer está pobre, espiritual, mas está morto. Por quê? Está alinhado a Ezequiel 37. Numa condição espiritual verdadeira, que te coloca como adorador em espírito e em verdade, como o Senhor falou para a mulher samaritana, em João 4, as pessoas estão mortas vivas, mas têm a aparência de que é rico. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para... Esteja atento, fortaleça o que resta e que está para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Estar atento, e aqui ele dá um conselho, porque exige sim que tenhamos muita atenção, que estejamos muito atentos às coisas que acontecem no mundo. Principalmente naquilo que parece
e que passa a imagem de que é algo voltado para o Senhor. Temos que correr para a palavra para examinar se está de acordo. Seja rituais, seja práticas, seja o manifestar da fala, o ato de adoração, tudo. Porque tudo isso mantém as pessoas aprisionadas. Se eu quero estar aprisionado no conceito que eleva ao Criador, eu preciso estar certo de que está de acordo. Porque é algo seríssimo. E por quê? Vocês vão entender aqui na frente. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Aqui está a resposta. O Senhor, Ele pede para que obedeçamos e nos arrependemos. Obedecer o que aprendemos na palavra dele. E arrependemos de tudo aquilo que não está de acordo. Ou então, corre-se o risco, porque ninguém é imortal, independente do conceito de vida que você estiver levando, de você tropeçar, cair, morrer nessas condições. Isso é Yeshua vir até nós. Para esses que descansam, o que resta é uma expectativa de juízo, né? No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o tanto de informação importante aqui. Esses poucos que não se contaminaram foram libertos pelo Salvador, pelo Espírito. E o que liberta? A verdade. Quando você está em meio a situações que não estão de acordo, você está aprisionado. Então cabe você decidir. E o que liberta é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Então exige para que sejamos vencedores e para que sejamos vestidos com essa veste branca, porque a veste branca caracteriza a santidade, caracteriza o Cristo em nós, o Espírito vivo em nós, contrário da condição do mundo, porque o mundo está disperso. E até que as pessoas cheguem a esse conhecimento, que as torne libertas, para viver uma vida de acordo, que está associado ao desapego de tudo aquilo que é danoso para o corpo, que não traz santidade, não é permitido vestes. Então, existe um pouco, sim, que se preocupa em obedecer o que diz a palavra do Senhor. Independente se eles estão inseridos a um contexto contrário. De poucos que são libertos, mas a maioria não. Então, é algo muito triste que caracteriza o mundo. Caracteriza o mundo. O que deveria ser influenciador, ter mais força de influência? Era uma vida transformada, mas isso você não vê. Isso não vemos nos diversos meios de comunicação. E eu vou ler aqui, ó, Gálatas 5, versos 25, que diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Se você está inserido a um grupo, mas percebe o sentimento de inveja, porque
aqui o alinhamento da palavra é uma só. Lázaro não tinha inveja desse rico. E como eu disse, não é colocado o nome desse rico. Mas Lázaro sim. Isso é importante. Porque a condição de Lázaro era alguém desprezado. Mas Lázaro não desprezou